hora de que deixes tua cômoda poltrona. Não pagues mais entrada, tudo te pertence. Não deixes que te roubem teu lugar nesta cena. Tu és o personagem-chave para esta obra. Bueno, gente, vamos ver quais são os personagens que nos traz o nosso programa de hoje. Passando ali pela escadaria da Borges, ali, do viaduto, né, na escadaria que vai da Duque até a Rua do Arvoredo, e descobriu aquele porão e a gente acabou, numa grande e saudável loucura, comprando, entre aspas, né, aquele porão. Besos, terços, quartos, huesos. Besos, sol em sério, etéreo reino, que me esperem um luceiro. Tá aí o ator, professor e militante cultural Hamilton Braga e o músico e compositor Gelson Oliveira. E a gente começou com esses versos de Tabaré Echeverri, o Peito de Ferro. Pecho de Fierro, nada menos, era o apelido de Tabaré Echeverri no Uruguai. Falando sobre isso do teatro para todos, né? Não pague mais entrada. Tu és o personagem chave desta obra, numa obra que faz, numa música dele que faz essa analogia entre o teatro e a América Latina. La obra bienvenida, bem-vinda. E termina assim, dizendo, bienvenidos al teatro América Latina. Se é para falar de teatro, se é para falar de inclusão, de chamar todo mundo para o palco, chamar todo mundo para o seu lugar que não pode ser usurpado e conquistado por ninguém, dominado por ninguém, pelas duas razões. Por essa razão emancipatória e porque estamos falando de teatro, bem-vindo, bem-vindo, meu querido amigo Hamilton Braga. O Augusto Boal adoraria escutar a frase dessa. É uma música, né? Não é só um poema, linda, é um poema. Tabaré Echeverri. Perfeito. O teatro é para todos. E Boal chamava atenção o quê? O teatro é para ser feito por todos, né? Tanto que um dos livros mais conhecidos dele se chama 200 exercícios e jogos para atores e não atores com vontade de dizer algo através do teatro. Esse é o nome do livro. A ideia é belíssima, mas que belo título para algo assim. Estou pensando, sabe no quê? Agora não vai me vir à memória o título exato, mas o Brecht, numa poesia sobre o teatro de todos os dias, falando sobre uma cena de rua em que um cara está narrando o acidente que aconteceu ali no meio da rua, um acidente de trânsito, alguém morreu, sei lá eu, e ele está contando para os outros. E ele, para contar para os outros, ele é um grande ator. O eu lírico seria o Brecht, está vendo de longe, e o cara está gesticulando e fazendo personagens e falando de cada um que se envolveu, de como foi a cena. Ele disse, esse é o teatro de todos os dias, é o teatro de todos nós. E eu fico pensando naqueles contadores de causos fronteiriços, gaúchos, que tinham toda essa ferramenta, e aí me lembro que tu é lá da linha da fronteira com o Uruguai. Será que tem a ver fazer teatro com esse tipo de narrativa? Eu sou da Serrilhada. Serrilhada, né? Nada menos. Que ninguém sabe onde é que fica. Na verdade, eu sou de Bagé, minha família era de Bagé, mas eu me criei. Primeiro, a minha mãe era professora rural, ainda no município de Bagé. Eu acho que era Passo do Viola, tenho uma certa dúvida, mas depois a gente foi morar na fazenda do meu avô, na Serrilhada, né? E, aliás, eu estou devendo um compromisso que eu fiz com o Carlos Urbim, meu querido amigo Carlos Urbim, que uma vez eu comentei com ele que a gente ia a cavalo ao Uruguai fazer compras na linha. Né? Na linha. Que e ele disse, linda cara, palavra. tu tem que escrever sobre isso. E eu nunca escrevi, estou devendo isso para o Urbim. A gente ia a cavalo ao Uruguai fazer compras. Quando a minha mãe ia, ela ia na Aranha, que se chamava, né? Olha Aquela aí. charrete de guarda-mal. Que é um isso. Carrinho rápido, né? De tração Serrilhada, animal, de tração a cavalo. Lá tinha o
Teatro do Pampa, né? Porque lá é em pleno Pampa. E essa coisa da narrativa campeira, do causo, essa coisa está por lá, né? Não tem como o cara não beber, não respirar isso. Sim, sim. Eu não morei muitos anos, não vivi muitos anos lá, mas tem alguns personagens. Eu saí de lá muito cedo, acho que saí com 8, 9 anos, né? 9 anos, talvez. E fui para Bagé, né? Mas a gente ia constantemente lá. Bota mais 8 ou 9 anos em cima, ou 10, e tu também tiveste que sair, né? Que deixar o lugar. E aí eu me lembro assim, do Lisandro Amaral, ao trote largo assim bandeei a serrilhada, tropilha toda na estrada para os rumos de Vitiadeiro. Tu teve que sair, mas naquele rabo de foguete ou de cometa do Aldir Blanc, né? Só que foi um pouquinho diferente, porque a minha ida para o Uruguai foi uma ida voluntária, né? Vivendo um sonho, uma utopia, talvez, mas eu fui me integrar a um grupo que iria fazer treinamento de guerrilha para uma resistência, porque já naquela época se sentia que a situação poderia ser muito complicada, porque estavam assumindo o poder no Brasil o que o Che Guevara chamava de os inimigos da raça, do gênero humano, né? Guevara os definia assim. E então eu fui num grupo que era coordenado pelo engenheiro Leonel de Moura Brizola, né? E fui trabalhar diretamente com o coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. E acabei, mas as coisas não deram errado, né? Pessoalmente, acabei tendo uns problemas complicados lá, mas acabei ficando cerca de 9 meses no Uruguai, né? Em Salto, primeiro em Ribeira, depois Salto, Payssandu e Montevidéu, né? E quando eu retornei no fim do ano, eu vim meu primeiro voo no pequeno avião em Vitiadeiro. Aí meu pai foi me buscar lá e me levou para... Mas tu era um guri, né? Um guri, um adolescente. Aí eu tinha 22 anos. 22 anos. São essas histórias, né? Bem-vindos ao Teatro da América Latina. O Teatro da América Latina teve muito dessas cenas que não se deveriam repetir, mas, enfim, quando se trata de uma questão de estar ao lado do gênero humano ou ser inimigo dele, a gente, às vezes, tem que tomar posições radicais. E aí tu entra no teatro, ou depois tu entra no teatro? Eu te ouvi numa entrevista dizer que tu não queria ser ator. Eu achei espetacular essa história. Que bom que isso aconteceu. Não, eu entrei no teatro bem antes. Eu entrei no teatro muito, muito gurizote, né? A gente fazia algumas peças, criamos um grupo de teatro lá em Bagé, funcionando junto à igreja, né? A minha família é da igreja anglicana, que tinha um trabalho muito forte em Bagé naquela época, ainda hoje, né? E uma ocasião algo que me envaidece de certa maneira, eu dirigi um trabalho que ficou muito bonito. Pena que não tem foto dele, eu acho. Que era o Mário Quintana, o Manuel Bandeira encontrou e adaptou para uma cena, tipo um auto, um diário de uma monja carmelita do século XV, né? E aí ele fez um trabalho que ele chamava As Alegrias de Nossa Senhora, né? E eu consegui, muito jovem, eu tinha 14 ou 15 anos, eu dirigi esse trabalho dentro da igreja, né, com o coral da igreja cantando, né? E eu com uma veste branca, aquelas alva, eu acho que se chamava, uma batina toda branca, né? Mais semelhando um monge, né? E foi um trabalho muito bonito, né? E realmente eu gostava muito dessa questão dele. E até eu tinha a decisão, inclusive, de seguir a carreira religiosa, né? Mais tarde eu fui me dar conta que o que me atraía mais era a mise-en-scène da missa, do culto, né? Que interessante, tinha teatro naquilo ali. E a música. Até hoje eu escuto música sacra, né? Até hoje eu escuto música sacra. Mas, quando eu fui para o Uruguai, eu estava em Livramento. Eu estava trabalhando na paróquia da Igreja Anglicana, lá em Livramento, que tinha um abrigo de menores também.
E, bom, como várias pessoas no início, pouco depois do golpe de 64, várias pessoas, inclusive dois rapazes da igreja que moravam no Rio de Janeiro, que estavam muito envolvidos, muito engajados no movimento estudantil, e tiveram que fugir. E a gente os ajudou a fugir ali para Rivera, era fácil de Rivera pedir asilo, né? Nós tínhamos um grupinho lá em Livramento, o tempo que me sobrava, a gente começou a ler Paulo Freire, né? Tem algumas pessoas, 2 deles se tornaram conhecidos como jornalistas daqui em Porto Alegre, o Danilo Ucha, o Kenny Braga. Olha só. Depois acabei perdendo o contato com 2, nos encontrávamos muito, acho que nos últimos anos nos encontrávamos mais. Mas, e aí, acabei ficando esse período do Uruguai, e na volta eu não fiquei em Bagé, eu vim para Porto Alegre, eu tive preso aí, mas isso é outra história, não interessa muito agora. Tinha uma solitária ali no quartel da PE, ali onde é na esquina da Duque com a João Pessoa, né? Olha só, quer dizer, tu entraste voluntariamente no Uruguai, sim, mas quanta gente, quando estourou toda aquela repressão, acabou fazendo um exílio de não voltar, né? Sim, e não um exílio de ir para algum lugar. E essa questão, a prisão demonstra que, afinal de contas, tu estavas numa lista, né? Num bando hostilizado, né? Antes da gente prosseguir com essa coisa de Porto Alegre, e sobretudo com algo que é atrevido dizer isso, né? Essas coisas, a pessoa que diz, algo que me parece ser um eixo da tua vida, que é a coisa do Arena. Eu fiquei com uma coisa na cabeça. Tu falaste agora no Paulo Freire e tu tinhas falado lá atrás que a tua mãe era professora rural. Eu fiquei com vontade de cantar uma coisa para ti, porque eu sei que tu é fã dos Olimarenhos, que tu os conheceste antes que as pessoas conhecessem aqui, a maior parte delas, lá no Uruguai. E tem algo de um belo tema escrito por um cara que foi um professor rural, feito para José Artigas e que hoje funciona como um segundo hino, como o hino popular do Uruguai, que se chama Dom José. Eu queria cantar para ti, para o pessoal. Quer escutar? Óbvio, claro que sim. Tá bem, vamos lá. Ese criollo rodeado, los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo, que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón, y aprontar los morenos el corazón. De fogón en fogón si oye la voz, si la patria me llama, aquí estoy yo.
Si la patria me llama, aquí estoy yo, con libertad. No ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Aí aquele guri que passou por essas experiências terríveis, mas certamente interessantes, enriquecedoras também, esse período uruguaio, sei lá eu, vai parar, esse guri que tinha pensado na carreira sacerdotal e clerical, vai parar ou vem parar em Porto Alegre. E aí eu tô louco que chegue na coisa do Arena, mas quem conta é ele. Fala um pouquinho, então, dessa militância a partir da vinda para cá. Bom, no meu primeiro ano, já em Porto Alegre, em 1965, a gente chegou a ter algum trabalho de teatro. Eu integrei um grupo... Não, participei de um grupo no Clube de Cultura, que estava começando a ensaiar uma peça que não saiu. E aí eu conheci o Jairo de Andrade, e que haviam se formado no curso de arte dramática, no CAD da URGS, no final de 64, e criaram o Grupo de Teatro Independente, o GTI, né? O Jairo de Andrade, Araci Esteves, Alba Rosa e do Viga, que não ficou muito tempo, mas o Jairo, a Araci e a Alba fizeram uma coisa interessantíssima. Eles montaram a Farsa da Esposa Perfeita, da Edi Lima, né, que mexe um pouco com os brios dos gaúchos, e fizeram uma excursão. Eles pegaram o trem em Porto Alegre, e cada cidade que o trem parava, eles desciam, procuravam uma igreja, um local, um salão paroquial, uma escola que tivesse um teatro onde eles pudessem apresentar a peça, faziam propaganda na rádio, ficavam alguns dias ali, montavam a farsa na cidade e depois iam embora para outra cidade até chegar em Uruguaiana, que lá era a cidade do Jairo, então ele era mais conhecido lá, juntou amigos e tal. Em Uruguaiana eles encerraram a temporada da Farsa da Esposa Perfeita. Depois veio, aí em seguida, em 65, quando eu conheci, ele me convidou para fazer um trabalho, trabalhar como ator numa peça chamada Soraya Posto 2, do Pedro Bloch, né? E montamos algumas outras peças. A primeira, antes do Soraya, foi Ratos e Homens, do John Steinbeck. E o GTI, o Grupo de Teatro Independente, trabalhava bastante, né? Teve uma simpatia de alguns jornalistas da área cultural de Porto Alegre, então fiz algumas montagens bem interessantes. A peça do Steinbeck foi montada no Teatro São Pedro, ainda caindo aos pedaços, pobre de São Pedro, bem antes da reforma. E depois no Teatro de Equipe, né? No prédio do Teatro de Equipe, que se chamava Teatro Álvaro Moreira, ali montamos outras peças. E no final de 66, a gente estava envolvido com uma montagem, eu acho que era Tennessee Williams, e o Jairo passando ali pela escadaria da Borges, ali, do viaduto, né, na escadaria que vai da Duque até a Rua do Arvoredo, e descobriu aquele porão e a gente acabou, numa grande e saudável loucura, comprando, entre aspas, né, aquele porão. Era um porão que nunca tinha tido nada ali, e quando o Jairo conheceu,
estava alagado, né? Tinha vazado o esgoto do edifício de cima, então estava um cheiro horrível. Deve Bom, ter ajudado no preço para comprar isso. Esse nós não evento. precisamos. A gente comprou porque o proprietário aquilo ali era herança, né? A família Kulau, e o mais moço dos herdeiros, que devia ter uns 70 anos, morava no prédio em cima. Então, nós fizemos um acerto com ele, já era que conversou mais com ele, e ele nos vendeu o prédio, nós propusemos compra e dissemos que não tinha dinheiro, não tínhamos dinheiro para pagar. Ele disse, não, vocês me pagam por mês um valor como se fosse aluguel e fica amortizando. Olha só, imaginem o seguinte, eu e tanta gente nasci por esta época que ele está contando essa história aí. E quem é da minha geração, nascido no meio dos anos 60, sabe o que foi o teatro de arena. E eu fico pensando nessa imagem maluca, quando a gente fala no pior período de repressão, a gente sempre usa a metáfora do porão, né? Os porões da ditadura, dos porões do estado de exceção. E aí era um porão respondendo a outro porão, né? Hamilton, eu queria te perguntar uma coisa. A gente se encaminhando para o fim do nosso tempo, lamentavelmente, para correr o telão, como diz o Tabaré Echeverri, esse livro que tu trouxeste, o que a gente... Eu vou mostrar para o pessoal aqui. Me fala um pouco desse livro. Esse livro é um documento importantíssimo, foi fruto de uma pesquisa do jornalista Rafael Guimarães, né, e editado pela Libretos. Conta os primeiros 40 anos do Arena, desde a fundação, em 67, as dificuldades, principalmente após a edição do AI-5, em 68, não é? A censura que o superintendente da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul se deu o direito absurdo de proibir uma peça que estava liberada nacionalmente pela censura do regime, né? Mas aí ele não gostou de alguma coisa aqui, alegando que os atores, logo depois do episódio do Roda Viva, que os atores foram, enfim, agredidos, ele disse que não poderia garantir a segurança dos atores ali, aí ele proibiu a peça. Que né? tal o argumento, né? E Não poderia garantir. A crise do Arena, até 78, 79, né, acabou sendo asfixiado exatamente por falta de recursos, porque muitos trabalhos foram proibidos pela censura local. E de volta, né, tu atuando, às vezes em administração mesmo, e às vezes de forma voluntária, lá está em pé, vivo, precisando da ajuda de todo mundo, enfim, do reconhecimento desse papel histórico do Teatro de Arena. Né? 56 anos já. Né? E uma coisa importante de lembrar é o grande número de pessoas, de atores e de pessoas de outras áreas que são destaque hoje, inclusive, até na cidade, que começaram a sua vida artística no Teatro Arena, alguns até de outras áreas, como Jules Reni, o Luiz Eduardo Achuti, né? Bom, muitos outros, alguns diretores que estão trabalhando aí, porque o Arena tinha essa característica de agregar, de atrair, né? O Jair era muito atilado nesse sentido, né? Então ele procurava trazer as pessoas. Né? Nós tivemos uma peça que foi um sucesso, o Mocking Pot, que foi dirigida por um espanhol, José Luis Gomes, que ficou 8 meses em cartaz em São Paulo, com o elenco daqui, o Mocking Pot, depois de ter montado aqui. Estamos falando de um porão inundado de talento, inundado de resistência, né? Não se preocupem, porque hoje é bem sequinho, não está mais inundado. Sensacional receber aqui o Hamilton Braga, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, foi uma bela conversa, escutei uma bela música. Rapidamente, para lembrar, no Arena nasceram as rodas de som, que eram realizadas à meia-noite, né? Pelo Carlinhos Hartlieb, né, com a assistência do Juarez Fonseca, e ali começaram suas carreiras Nelson Coelho de Castro e Bebeto Alves. Sensacional. Bueno, gente, a gente vai para aquele nosso
intervalo, como sempre, mas antes também, como sempre, vamos cevar a palavra. Vocês, artistas que fazem teatro em grandes casas, sob a luz de sóis postiços, ante a plateia em silêncio, observem de vez em quando esse teatro que tem na rua o palco. Cotidiano, multifário, inglório, mas tão vívido e terrestre, feito da vida em comum dos homens. Esse teatro que tem na rua o seu palco. La 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 le 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 la 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 le 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 la 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 le 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 la 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 ya. Quem dera findasse essa espera por mares à toa. Quem dera que a nau capitã virasse a proa. Quem dera um sonho que voa, amarmos ao céu de Lisboa. Quem dera pudesse ancorar-me aí nessa conquista. Quem dera soubesse encontrá-la e gritar terra à vista. Quem dera roubar-lhe outro beijo, amarmos à beira do Tejo. Quem dera os ventos e as velas, os remos e as rimas levassem até ela, e que as conchas marinhas dissessem só minhas as prendas dão dela. La 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 le 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 la 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 le 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 la 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 le 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 la la la. Que maneira de voltar, entregando o timão e o leme da nau Capitânia para este cara. Que prazer te ter aqui, Gelson Oliveira. Muito obrigado. Pô, prazer estar aqui contigo, Demétrio. E também eu escolhi especialmente essa música para abrir, que foi uma parceria com o Jerônimo Jardim, Quem Dera, que nos deixou há poucos dias. E foi uma convivência muito legal. E com essa música a gente ganhou uma das edições do Festival de Música de Porto Alegre. Olha só, cara, a gente de fato tá sofrendo perdas e perdas aí, né? Não é pouca coisa, né? O que tem acontecido num período só. Bueno, coisas da vida tá bem, mas puxa, tem uma geração aí que está se ressentindo com perdas relativamente inesperadas, algumas, enfim, outras pessoas que já vinham em algumas brigas boas, vitais, existenciais aí. Mas, puxa, há muito pouco tempo a gente perdeu o Bebeto, né? Quando a gente fala do trabalho de cada um dos caras do Juntos, a gente pensa nos caras juntos. Não tem muito como evitar isso, nem ninguém quer evitar isso,
Mas, enfim, estou me lembrando das coisas que a gente fez no rádio, ali no outro fogo do Cantos do Sul da Terra. Quando vocês iam lá, era um barato, uma festa, Uma né? festa. O negócio está meio complicado aí. Então, o pessoal estamos tendo umas baixas pesadas aí, né? Parece que o homem tá chamando lá, eu acho que tá rolando um grande show lá em cima. Ele está armando uma história, isso é certo, né? Rodas de som. A gente, há pouco, falando com o Hamilton, lembrou uma coisa. Eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, vamos lá, vamos usar duas, então. Seminal ou ovular, portanto, né? Da cultura, da música desse lugar aqui do sul da terra, que eram as rodas de som. Mas o que era, claro, chapéu para o Carlinhos Hartlib, chapéu para o Teatro de Arena, mas o que era realmente semente ali eram aqueles caras, aquela gurizada, aquela geração da qual tu faz parte do primeiro ou quinto, trabalhando com todos eles. Fala um pouco desses inícios teus, chegando em Porto Alegre e tal, o que tu quiseres dizer. Olha, eu posso dizer o seguinte, que eu, em 65, fui morar em Gramado. E lá a minha atividade passou a ser com artesanato, onde eu fazia escultura, entalhe. Ah, mas ninguém conhece nenhuma escultura que tu tenha feito, né? Tipo o Kikito. O cara fez o Kikito. É uma maneira do cara ficar inscrito, se não tivesse tantas outras tão fortes e belas na cultura do Rio Grande do Sul, né? Mas, assim, eu trabalhava com a criadora do Kikito, que é a minha mestra, a Elizabeth Rosenfeld. E eu fazia muito serão lá, e eu ficava ouvindo... Porque o nosso trabalho ali é um trabalho solitário, né? E a gente tinha a rádio para nos ajudar a passar aqueles momentos na madrugada ali. E eu ouvia muito na noite, na madrugada, a Rádio Guaíba, a Rádio Continental. E a Rádio Continental tinha essa característica de mostrar a produção local do momento, onde tinha Fernando Ribeiro, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, a Utopia, Carlinhos Hartlib, e eu ficava ouvindo aquilo ali e ficava impressionado também com o carinho que eles tinham pelos os compositores, artistas locais. Então, eu lembro assim, que me chamava a atenção que na Continental eles falavam... Na Porto Alegre de Nelson Coelho de Castro são 15 horas. Ah, que lindo, que lindo. Aí, ó, vamos pegar esse modelo aí, é bom. Cara, que idade tu tinha? De que época tu está falando, assim, da tua vida? Eu estou falando dos anos 70, onde eu assim, me envolvi mais a fundo com música, porque nos fins de semana, depois de estudar um pouco teoria de instrumento e tal, não ficar só naquela coisa intuitiva, eu obriguei a fazer isso porque eu ingressei nos bailes da vida, né? Comecei a tocar nos fins de semana em bandas, passei por várias bandas, tocando, cantando. Senhora escola, né? Então as coisas me levaram para execução musical e passar a levar a sério isso aí, né? Cara, a gente não dissocia, embora tu faça outros formatos, a gente não dissocia a tua imagem dessa madeira na qual tu está abraçado aí, né? Essa loucura da manualidade do trabalho com madeira, isso te acompanha? Tu faz isso ainda? Aquilo era só um trabalho, tu não vê relação com a tua vida dali em diante? Porque eu fico pensando no artesão em madeira, que é um troço pelo qual eu tenho um respeito, uma admiração enorme, né? Sempre tive. Como é que é isso, assim, os cheiros, os cernes, as ferramentas, sei lá? Isso aí não tem como desassociar, né? Tanto que eu já tentei várias vezes levar o trabalho
de artesão na paralela, a música foi tomando conta da minha vida. E quando eu não preparo alguma coisa, amigos produtores preparam e me chamam, olha, tem um projeto assim, não vai deixar a gente na mão, né? Mas o artesanato está ali, e o né? artesanato... Não, mas foi bom falar sobre isso aí, porque agora eu estou finalizando uma exposição que eu vou fazer esse ano. Olha só. Voltando ao trabalho vai ser uma exposição de entalhes, na maior parte entalhes e colagens também. Depois que eu vim para Porto Alegre, eu fiquei sem o meu ateliê. Então, eu senti necessidade de voltar, assim, de ter esse link assim, com essas atividades. Aí a colagem era mais fácil fazer no meu apartamento, né? Já a escultura em talha é uma coisa que atrapalha vizinho. Respondendo ao que tu me perguntou, estou voltando. Muito legal. Antes que eu me meta na vida do cara, comece a dar palpite, porque tem gente em casa pensando, pô, ele podia fazer luthieria, né? O cara que é do artesanato com madeira e que é da música, é uma trança muito legal. Deixa eu pular para outra coisa, para as coisas que tu está fazendo, mas que também tem a ver com a tua trajetória, com coisas já de algum tempo. Tu lançou o clipe da Pimenta, né? Um tema teu lá de 92, um tema em que está o Gil na jogada. Como é que foi isso aí? Fala um pouquinho disso aí. Eu acho que a gente pode ver um pouquinho desse clipe também. Olha, isso aí tudo começa lá naquela gravação com o Gil, né? Que eu participei de um show aqui no Gasômetro com o Gil e o grupo Coisa Preta. Ali eu convidei o Gil para participar do disco e ele veio a Porto Alegre depois, gravou, né? E com esse álbum, que também participou também o Paulo Moura, né? E esse álbum me deu o Prêmio Sharp em 93. Né? E aí, claro, shows que a gente fez na época, foi muito bem divulgado, isso aí teve uma boa repercussão. Passados os anos, o Leandro Aragão, que trabalha com vídeo, é baterista e também trabalha com vídeo. Ele, durante a pandemia, ele teve uma ideia e me ligou e disse assim, cara, vamos aproveitar a pandemia, quem sabe, tu que gosta de andar, é sabido que tu gosta de andar de bicicleta, quem sabe vamos fazer clipes de músicas que tu já gravou e eu vou te filmando em Porto Alegre, estou andando por Porto Alegre. E foi o que a gente fez, andando por Porto Alegre só nossa, gravamos vários clipes. E agora, na sequência, ele me presenteia com esse clipe. Quem sabe vamos resgatar o Pimenta. E então ele produziu esse clipe. Tá rodando aqui ao fundo, a gente ouve um pedacinho. Olha só que... Ela me esquenta e faz careta, ela pimenta malagueta, me morde a boca ainda profana, com seu calor caldo de cana. É tão menina essa mulher, me pego sorrindo faceiro, com toda a crise sem
Que lindo, que lindo. E que guitarraça, né, também, porque aí entra o cara, o guitarrista profi também, né? Antes, junto com o cantor ou antes? Junto com o compositor ou antes? Não sei. Na verdade, eu não sou solista, mas o diretor pediu para eu fazer uma performance, porque essa guitarra ali, aquele solo na gravação, não é nada mais, nada menos que o Pedro Tagliani. Pô, Pedrão, olha só, Pedrão, nos enganasse. Mas eu acho que ficou bom. Assim, Ficou legal, ficou legal. Não, eu digo, que guitarrista profi que é esse? Era o Pedrão Tagliani. Um Eu abraço, estou fazendo Pedrão. a guitarra base ali. Também tá boa aquela guitarra. Também não vamos falar mal, né? Mas essa aquela performance. E atenção, Hamilton Braga, o que tu achou da performance atoral também? Que não foi pouca coisa essa atuação aí. Cara, quando a gente vê algo em que participa o Gil, tem uma história antiga que eu não sei nem se não te incomoda, porque o pessoal gosta de procurar alguma forma de estereótipo e tal. Tu sempre, desde o início, era associado no teu canto ao Milton, associado no teu som ao Gil. É interessante que são estereótipos de cantores e de compositores negros, né? E o pessoal pega um determinado timbre, uma determinada forma de emissão e fala nisso. O que disso tem a ver, te interessa de alguma forma? Na verdade, não me interessa nada. Imaginei. Na verdade, não me interessa nada. Mas isso eu acho que é uma constatação das referências que as pessoas têm, né? Eu vou te contar rapidinho uma coisa engraçada, assim. Eu conheço o Seu Jorge há muito tempo, por exemplo. Ele chamava Jorge Todas. Eu conheci ele através do Paulo Moura, que o Paulo Moura me levou para o Rio de Janeiro, convidou para participar de um show onde estava o Seu Jorge, com um grupo que ia ser o Farofa Carioca. Então, a gente ensaiou muito na casa do Paulo e tal. Então, eu sei, assim, a figura que é o Seu Jorge, o tamanho do Seu Jorge, né? E, enfim, eu estou indo para Florianópolis um dia, saio estou indo pegar o ônibus, estou indo no banheiro, quando eu vejo que as pessoas estão comentando. Os meninos estavam com umas pranchas de surf e tal, e assim, estão falando alguma coisa. Às vezes eu me divirto com isso aí. Aí, quando na volta eu passei e eu vou ficar ouvindo o que eles estão falando. Aí eles conversaram. Eu te disse, não era o Gil, é o Seu Jorge. Isso, sensacional. Não, legal. Você ouviu os caras cantarem, olha o registro, né? Um super baixão do Seu Jorge, o teu agudo maravilhoso, então, né? Essa assim, pegada de tenor. Luiz Melodia, Djavan, Seu Jorge, Gil e tal. E são todos grandes caras. Às vezes eu brinco assim, mas a conta bancária é diferente. Não, isso aí, o cartão não é o mesmo, né? Sei lá, o apelido do cartão não é o mesmo. Cara, então vamos ouvir o Gelson Oliveira, né? O cara com a sua conta bancária, o seu trabalho e a sua importância para esse sul da terra inteiro. O que você quer mostrar para nós? Vou cantar uma música que eu fiz em parceria com uma compositora, grande cantora também, uruguaia, e já assim para deixar aqui meu sentimento de saudade do Uruguai, que já faz um tempão que eu não vou lá. A música chama Beso Beso. Não sei se eu falei o nome dela, mas é Sara Sabá. Beso, 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 beso. Quero seja tiene mi cuello. Tomo cielo, ojos, abro puente, boca, calle, puerto inmenso.
Beso, 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 beso. Quiero un sello tiene mi cuello. Mares, viento por tu tempo. Beso intenso, solo eso quiero. Besos, terços, quartos, huesos. Besos sol em sério, etéreo reino que me esperem em um luceiro. Já desejo, me mareio, já desejo, me mareio. Imagino solo isso. Pero se no me lo das, yo comprendo. Se no me lo das, lo invento. Se no me lo das, yo comprendo. Se no me lo das, ay, lo siento. Besos, terços, quartos, huesos. Besos, sol em sério, etéreo reino que me esperem em um luceiro. Já desejo, me mareio. Imagino solo isso. Pero se no me lo das, yo comprendo. Se no me lo das, lo invento. Se no me lo das, ay, lo siento. Oh, oh. Que beleza, que beleza. Eu estou pensando naquele pessoal que insiste nessa história das comparações, que tu contasse uma história divertida aqui, né? Então, os caras estão com aqueles vários nomes que tu pensasse, alguém que de uma maneira quase inexplicável, não conheço o Gelson, aqui, nesse lugar, passando pela televisão, de Pablo Milanês. Tem uma inteligência de harmonia, tem uma inteligência de melodia, e que também pode lembrar um grandalhão como esse outro grandalhão que é o Pablo Milanês. Mas todo mundo te conhece, sabe quem tu é, conhece a assinatura da tua música neste lugar todo, mas nesta casa especificamente. Quer ver? Todo mundo lembra. Vou mostrar uma coisinha, eu pedi para o pessoal mostrar uma coisa que é uma assinatura tua aqui nesta casa. É dia, uma festa de cores no céu, papagaio, pandoca, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez, o sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Ei, papagaio, ei, pandoca, ei, papagaio, ei, pandoca, esperança que subiu, subiu, subiu. Aí, duas versões, né? Épocas diferentes e tal, mas uma coisa que chama a atenção é a criançada recebendo.
tem tudo a ver com a função, no meu ponto de vista, a função das emissoras públicas, né? A criançada recebendo uma proposta de compasso, de harmonia, que não é brinquedo, que tem que afinar um pouquinho o ouvido. E cantando junto, e curtindo, entendendo e sofisticando o seu ouvido, a sua concepção musical, graças a um trabalho como esse, né? Eu vi um dia o Pedrinho Figueiredo, nosso grande músico, eu vi ele tecendo uns comentários sobre isso aí e a facilidade que as crianças têm, né? Porque eu acho um horror as pessoas acharem que as crianças são, parecem debilóides, né? Não, o HD está zeradinho, ali que é o momento. Né? Vai agarrar tudo, né? Eu participei de eventos do Pandorga, me lembro, na República, uma vez, e eu cheguei, a criançada já tinha acontecido algumas coisas, e a criançada estava ali já, e quando eu comecei a tocar, eles já saíram cantando. E, uma coisa 7x4, que tu sabe que né, para quem é músico. Puxei agora, para onde é que eu vou, né? E elas... uma festa, nem aí. Porque não estão com aqueles formatos duros das coisas mais repetidas na cabeça, estão... Exatamente, não foram cooptados pela mídia, aquela... E, no fim, esse ponto de vista vale para tudo, sei lá, vale para o popular, né? Para a gente não entrar com aquelas, vou preparar umas coisas bem populares para as pessoas. Não. Prepara o teu melhor, cara, sabe? Aí as pessoas esse popular vai se apropriar da melhor maneira. E se te surpreender, é tu que não entendeu alguma coisa. Mas realmente é muito, muito importante isso. Repito, muito importante que uma emissora pública faça esse tipo de proposta mais sofisticada. Cara, a gente estava falando naqueles inícios, naquele bolo, naquela gente talentosa, mais ou menos de mesma geração, né? Lá dos anos 60 em diante. E tu fizeste um trabalho, tu tens um espetáculo celebrando a tua amizade com um cara há 40 anos, né? Que é o teu trabalho com o Nelson. Como é que é isso aí? Nossa, eu conhecia, porque eu já fiz muitas coisas aí. Não fiz nada, mas fiz algumas coisas. Eu trabalhei na Secretaria de Turismo em Gramado, durante o período lá, fazia produção do Festival de Cinema, FEARTE, que era forte o artesanato na época lá. E tinha um camarada que ia muito fazer eventos lá, que era o Fernando Vieira, que depois nos deu a Festa Nacional da Música lá, durante muito tempo foi feito lá em Canela e tal. E o Fernando Vieira, na época, tinha um quadro no programa Porto Visão, que era da TV Difusora, hoje Band. E ele insistia muito, porque nas horas vagas, lá depois dos eventos, eu tocava sempre um violão e tal. E disse, tu tem que te apresentar no meu programa. Eu disse, não. Naquela época eu não queria. Eu só toco para os amigos, assim, não, mas as tuas composições, tu tem que ir lá. Bom, ele me convenceu, eu vim a Porto Alegre participar do programa. Na saída do programa, ele disse assim, tu tem que conhecer um cara, vou te apresentar. Nem me disse quem era, entramos numa sala lá, era o Nelson. E o Nelson era produtor do programa da Tânia Carvalho. Nós falamos rapidamente ali, porque ele tinha que botar a Tânia no ar. E na saída ele falou, a gente ainda vai fazer muita coisa junto, bicho. Aquele magrão com aquele vozeirão, né? É uma sentença, uma frase assim, né? E como esse show que a gente tem, que é a arte do encontro, que o Nelson está nos Estados Unidos, está voltando agora, e a gente vai retomar isso aí, naquela sala Olga Reverbel. E a gente comenta no show assuntos, aspectos da carreira, e a gente fala das roubadas, que é o melhor da coisa. Porque o crescimento da gente se dá com as roubadas, não são? Claro. Eu fiz. Na alegria e na tristeza, o bagulho. Eu não fiz, não sei o quê, deu errado, não sei o quê. E tem coisas assim Bom, se fosse falar
de cada músico, cada artista, cada um poderia fazer um livro. A gente sabe disso, né? Cara, isso de falar das roubadas, eu me lembro, algumas pessoas reagiam extremamente mal a isso e outras adoravam. Eu entrevistando no Cantos do Sul da Terra, lá no início, no rádio, eu perguntava para as pessoas, tá, teu disco novo, teu álbum aí, o que é que não saiu como tu esperava? O que é que ficou esquisito? O que é que virou outra coisa? Sempre tem isso num disco, né? E os caras, bah, que chance de falar disso. Então eu te pergunto, o que tu quiseres dizer sobre teu 7º álbum, aparecendo aí, a gente está encerrando o nosso tempo. Enfim, o que tu quiseres dizer para as pessoas, mas, sobretudo, se tu quiseres falar sobre esse trabalho novo. Esse trabalho que está vindo aí, ele, antes de mais nada, ele está valorizando a percussão, que é uma coisa que, analisando os meus trabalhos, e da forma como eu me porto musicalmente, ela é percussiva, meu trabalho é percussivo, né? E por falta de grana, por várias circunstâncias na vida, assim como eu não tive um naipe de sopro que eu sempre quis, né? Da pesada, assim, nesse vai ter. Né? E um trabalho mais assim afro-gaúcho, assim, uma coisa mais tanto com músicas cantadas, como também músicas instrumentais. E depois ele vai voltar aqui para dizer o que foi que não ficou como ele imaginava, porque eu não estou falando em erro, eu estou falando em coisas que se recriam sozinhas num trabalho, seja num show, seja num disco, todo músico sabe bem disso. A gente teve o prazer enorme de ter esse cara aqui esculpindo a madeira da cultura do sul da terra para nós e conosco. Valeu! Valeu. Vamos pedir para ele encerrar fazendo o som aqui conosco. Como sempre, claro, não vamos perder essa oportunidade. A gente fica por aqui, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. O dia ao fim do dia, quando fundo no coração carente do tridimensional efeito, saudade vem no tridimensional efeito. Então eu vou sábado, domingo, chuva que cai molhando a boa terra, mãe, amanhã, meu jeito de te querer. Terra, mãe, amanhã, meu jeito. Não deixa apagar a luz da nossa história, amiga. Te amo, esconde de mim, me maltratando, amiga. Engano é, tá faltando um abraço, seu cheiro, teu calor. Para